Estamos começando mais um episódio do CovaCast com um tema de extrema importância que está criando muita expectativa no próprio setor, né? Foi publicada a Portaria 421, de 3 de novembro, que revogou, né, a Portaria 397 e que trata sobre o Mais Médicos. Só para contextualizar, né, nós temos aí o Mais Médico, há uma ação direta de constitucionalidade promovida pela ANUP, e ao mesmo tempo várias instituições se habilitaram como amicus curiae, defendendo a possibilidade de que os dois regimes se convivam, ou seja, o Mais Médicos é uma forma de fomento necessário, ao mesmo tempo não se pode inibir e elidir as instituições de ensino, com base no artigo 209 de instituições, submeter os seus projetos, passar pelo processo de avaliação, demonstrar que tem todas as condições. E aí houve um problema aí, né, Daniel, em relação a essa portaria que foi publicada depois do edital, criou uma enorme confusão, o indeferimento sumário, etc., de alguns processos. Então eu gostaria que você falasse sobre isso. Bom, eu acho que o professor Paulo esteve aqui conosco comentando a respeito dessa portaria, né, da portaria 397, dos problemas que a portaria ocasionou, que a portaria 397, né, com o objetivo de criar um padrão decisório em virtude dos processos judiciais, dos processos de medicinas que foram tramitados em virtude de ações judiciais, com o objetivo de cumprir, né, a medida cautelar do ministro Gilmar Mendes, concedida na ação declaratória de constitucionalidade número 81, criou uma regra que é uma regra muito excludente. Ela diz que os processos administrativos que foram iniciados dessa forma seriam sumariamente indeferidos se não constassem nos processos, não constassem nas regiões destacadas no edital número 1, né, do chamamento público dos Mais Médicos. Isso causou um alvoroço muito grande, porque o MEC determinou que o INEP cancelasse todas as avaliações que já estavam na iminência de acontecer, né? Teve casos de avaliadores que chegaram na instituição, aí descobriram que não ia ter avaliação, outros que... Exatamente. Teve caso de avaliador que já estava na instituição, né? 2 avaliadores já estavam na instituição e eles receberam a ligação do INEP que eles foram obrigados a não realizar a avaliação. Outros avaliadores que saíram de dentro do avião, porque a avaliação foi cancelada. Então, foi uma determinação das séries para que o INEP recolhesse todos os processos e que os processos foram encaminhados para as séries para que desse o parecer final, né, com o arquivamento de todos os processos. Diante disso, houve uma enxurrada de ações, né, de pedidos de cautelares nas ações que já tinham sido ajuizadas com o objetivo de que fosse resguardado o processo administrativo, que tramitasse novamente. E vários juízes concederam, né, e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região também ratificou, né, as entidades representativas como a ABRAF, né, como o Sindicato de Pernambuco, o Sindicato da Paraíba, o Sindicato do Pará, entraram com pedidos, né, mesmo na condição de amicus curiae, informando ao ministro Gilmar sobre o descumprimento de sua medida cautelar, né, e o ministro, diga-se de passagem, abriu vistas para a AGU, que ela se manifestasse no prazo de 15 dias. Curiosamente, no dia 3, né, no dia 3 de novembro, exatamente, enquanto a publicação da portaria 397 foi no dia 23 de outubro, no dia 3 de novembro, né, aproximadamente 10 dias, a SERES publica uma portaria revogando em parte essa portaria 397. E ela eliminou essa exigência, né, de que as instituições constassem, que teriam os processos sumariamente indeferidos se não constassem nesse edital, né, nas cidades, nas regiões de saúde citadas no edital. Pois bem, essa é uma situação que é bastante inusitada, porque até então, como é que ficam as avaliações que não foram realizadas, né? O INEP vai marcar ainda para esse ano, né? Vai marcar para o ano que vem, como é que fica? Então, assim, foi uma situação que causou constrangimento para diversas instituições.
prejuízos que são o curso de medicina envolve muito investimento, né? Para receber a comissão, para ter a condição para receber a comissão. Né? E o que o INEP, a portaria 401 trouxe de novidade, 421 trouxe de novidade, foi que ela incluiu exatamente os dispositivos que foram citados pelo ministro Gilmar Mendes, não é? Na hora que o MEC fosse decidir, na hora do padrão decisório, né? Se tem necessidade social, se cumprir as regras, se tem equipamentos públicos. Na verdade, são requisitos em que passam mal ou bem no crivo da avaliação, não é? Mas que foram inseridos no documento para que as séries, no momento de decidir, possa aferir. Não é? É claro que as séries, nesse meio tempo, também colocou várias outras exigências, né? Como aquela questão de a quantidade de leitos por alunos, né? E o que não estaria abarcada pela decisão do ministro Gilmar, mas a gente sabe que a SESC tem utilizado essa ferramenta como forma de atribuição da quantidade de vagas. Né? Mal ou bem, né, foi um avanço para as instituições que estão nessa situação e que terão os cursos avaliados e serão tramitados durante o prazo em que correr, né, e se a ação declaratória de constitucionalidade for confirmada, né, a medida cautelar for confirmada, as avaliações serão ratificadas pelo Ministério da Educação. Essa é uma grande novidade, uma confusão gigantesca. É até uma coisa interessante, desde quando surgiu a lei do Mais Médico, né, e é uma corrente que a gente se filia, assim como diversas instituições representativas, o Mais Médico tem uma importância inevitável, inclusive no momento que foi feito. Não obstante, nós temos visto que os seus objetivos em vários locais não foi atingido, que é a interiorização do médico. Mas tinha locais que não tinha curso de medicina e nem havia interesse. Então, o Estado estimular, fomentar em locais que não há interesse é uma coisa. Mas daí vedar que as instituições se habilitem para pedir cursos de medicina e submeter todo o processo de avaliação, e deixamos bem claro aqui que nem nós, e como as entidades representativas de maneira geral, elas são absolutamente contrário que se autorize um curso sem condições. Óbvio, precisa ter as condições, mas a partir do instante que tem as condições, submete seu projeto, passa por um sistema que é mais rigoroso que o Mais Médico, que o Sinais é mais rigoroso que o Mais Médico, diga-se de passagem, certo? E mais benevolente do que o Mais Médico é muito mais benevolente. Enquanto que a instituição, ao pedir o curso, precisa ter toda a estrutura, não, o Mais Médico não tem prazo para tudo isso. Então, existe, obviamente, divergência sobre esse assunto, mas uma coisa é clara, não se pode deixar de ter modelos distintos e cumprindo aquilo que o 209 estabelece, ou seja, autorização e avaliação por parte do Poder Público. E tem uma discussão que foi levada ao STF, né, Kovac, que é muito curiosa, que fala a respeito da qualidade dos cursos de medicina que foram autorizados pelo Mais Médicos, né, como se ele se sobrepusesse em relação aos cursos autorizados pelo Sinais, né, pelo EMEC. E, na verdade, esse ano vai acontecer uma coisa muito curiosa, vai ser o primeiro ano que vai ter avaliação, gente. Que vai ter avaliação de cursos que foram autorizados pelo Mais Médicos, né? E aí a gente vai aferir, de fato, o que teria qualidade, né? Quem sobressairia, né? Os cursos que foram avaliados pelo Mais Médicos ou pela lei dos Sinais, né? Pelo sistema EMEC, os cursos. Vamos verificar porque, como bem disse o Kovac, o Mais Médicos tinha o objetivo de interiorizar o médico e isso não aconteceu, né? Não aconteceu. E também as instituições que estão localizadas em regiões mais remotas, os cursos de medicina, têm vários problemas relacionados com a parte de contratação de professores, né, a parte de residências, né, que a gente sabe que oferta residência e não tem muitas vezes aluno. Então, essa é uma situação bem inusitada e que a avaliação vai trazer aí um resultado bastante curioso que todo mundo espera
até o final desse ano. Perfeito. Então, até o próximo, né? CovaCast. Até logo, pessoal.